Muito obrigada, Nuno Severino Teixeira, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar da defesa europeia. E a minha primeira questão, tu foste Ministro da Defesa entre 2005 e 2009. Hoje, 2024, nunca pensaste se a tua função como Ministro da Defesa hoje seria a mesma que foi entre 2005 e 2009 ou tinhas elementos novos que mudavam o teu mandato? Obrigado pelo convite, Margarida, tenho sempre imenso gosto. Cada momento histórico é um momento histórico e, portanto, os desafios são diferentes. Mas a função do Ministro da Defesa não se muda, não é? Agora, o que se muda são as conjunturas e os desafios que se colocam. E os desafios que se colocam hoje são diferentes, muito diferentes mesmo, dos desafios que se colocavam há 10, 15 anos atrás. Isso não há nenhuma dúvida. E estamos a falar de quê? Que evidentemente estamos a falar da guerra na Ucrânia, estamos a falar de uma situação de 50 anos de paz na Europa que muda. Sim, estamos a falar de tudo isso. Eu acho que há aqui uma grande mudança e o que estavas a dizer tem toda a razão de ser. Nós na Europa vivemos em paz não é há 50, é há 80 anos. Há 80 anos. E isso significa que nós não fomos educados para a guerra, não temos a experiência da guerra, nem fomos educados para a guerra. E, portanto, habituámos-nos a estar sob a proteção do guarda-chuva nuclear americano e a gastar o nosso dinheiro na educação, na saúde, na segurança social, o que é bom. Mas eu acho que hoje temos que tomar consciência de que a guerra regressou à Europa e que se calhar temos que fazer algum esforço para levarmos a nossa defesa a sério. Porque, de facto, a situação geopolítica mudou. E a realidade que temos hoje na Europa é muito diferente da realidade que tínhamos antes da invasão russa da Ucrânia. Nós em 2017, a União Europeia decidiu lançar uma cooperação estruturada permanente, ou seja, uma cooperação em que entravam vários Estados-membros e desenvolviam um conjunto de projetos piloto na área da defesa, na área da investigação, orientada para a defesa, ou seja, estávamos numa fase preliminar daquilo que são as exigências hoje da União Europeia em matéria de defesa. Sim, vamos ver, eu julgo que há aqui duas dimensões que são diferentes. A primeira é a mudança da situação da segurança na Europa. Ou seja, mudou a situação geopolítica na Europa e isso põe exigências aos europeus em matéria de segurança que não se punha anteriormente. A segunda é não propriamente dos Estados em si, não é? De cada um dos nossos Estados-membros, da União Europeia no seu conjunto, como estavas a dizer. Bem, o que é que muda na minha perspectiva com a invasão da Ucrânia? Mudam basicamente duas coisas que têm um enorme impacto sobre a maneira como nós percepcionamos a nossa segurança. A primeira é o facto de, até agora, digamos até, quando digo agora, até à invasão da Ucrânia, todo o projeto de segurança europeia era um projeto que se pensava com a Rússia dentro. Não é? Era o que se passava na Conferência de Helsinki, no Tratado de Helsinki, na Carta de Segurança Europeia, no Conselho NATO-Rússia. Muitas vezes eu participei no Conselho do Atlântico, acabava o Conselho do Atlântico e vinha o Sr. Lavrov, não é? E havia uma conversa que no fundo era uma conversa de confiança, não é? De confidência. Parceria. Exatamente. E, portanto, essa era toda a ideia. Hoje, a ideia é a contrária. Ou seja, a ideia é que a Rússia tem que estar fora da segurança europeia. Quer dizer, o caso mais evidente que nós temos é a posição da Alemanha, não é? Que até relativamente pouco tempo, até à invasão, tinha uma relação privilegiada, sobretudo em termos energéticos, com a cerca de 80% com a da energia alemã dependia da Rússia. E mudou completamente e mudou rapidamente e, portanto, isso é um sinal muito claro de que a Rússia vai estar ou tem que estar fora do projeto de segurança europeia. A segunda é a função da Ucrânia, ela mesma.
Porque até agora, ou até à invasão, a Ucrânia era assim uma espécie daquilo que em relações internacionais chamamos um Estado tampão. Ou seja, o que faz, digamos, a separação entre a Rússia e a Europa. A partir da invasão, isso não é possível, essa funcionalidade internacional deixou de existir e, portanto, ou fica do lado de lá, ou fica do lado de cá, ou se parte ao meio. E, portanto, isto faz com que haja a consciência muito clara na Europa de que há uma ameaça direta, militar, territorial, coisa que não existia desde o final da Segunda Guerra Mundial. E tu tens mesmo uma diferença de comportamento e de posicionamento político nessa matéria de todos os países, particularmente dos Bálticos, da Polónia, da Roménia. Tens uma diferença de comportamento político completamente Margarida, pela razão, mais de receio daquilo que possa acontecer. Pela razão simples que durante o período soviético eles fizeram parte do Bloco Soviético e passo o plebeísmo, sabem o que é a casa gasta. Exatamente. Não é? Coisa que nós felizmente não sabemos. E portanto, esta é a grande mudança geopolítica que obriga, digamos, a repensar todo o projeto de segurança europeia que está ainda em... A outra diferença muito importante é o que se está a passar nos Estados Unidos da América. Há uma retração, vamos dizer assim, dos Estados Unidos da América, relativamente à questão da Ucrânia, enfim, a ajuda americana que o presidente Biden e a Casa Branca querem dar ao esforço de guerra na Ucrânia está bloqueado no Congresso e nós não sabemos. E tudo o que houve é tirado a ferros. Tudo o que houve foi tirado a ferros. Hoje em dia a União Europeia já contribuiu mais do que os Estados Unidos da América. Exato. E o grande problema que se coloca é o que acontecerá nas próximas eleições americanas em novembro. Enfim, na hipótese de haver uma administração ou uma segunda administração Trump. Isso tem a ver com a relação entre a defesa europeia e a NATO. Ou seja, digamos que a defesa europeia concentrada na NATO é assim que nós vivemos até hoje e, de facto, o parceiro americano, a fiabilidade do parceiro americano leva a repensar essa linha de atuação em matéria de defesa por parte da União Europeia. Não, mas é esse o ponto, não é? Quer dizer, é que pode dar-se o caso de nós termos uma ameaça a leste e não termos o suporte ou a relação transatlântica ao Ocidente. Se houver uma administração, segunda administração Trump. E não é preciso que se diga isto também, não é preciso que haja uma saída formal dos Estados Unidos da NATO. Eles podem continuar, até porque as Forças Armadas norte-americanas muito dificilmente deixariam chegar a Mas mesmo que não haja essa saída formal, basta um desempenhamento militar, basta... e a própria redução em termos de participação orçamental? A redução de participação... E mais uma coisa, basta aquelas declarações bombásticas do Sr. Trump para minar a confiança entre os aliados e paralisar a aliança, como nós já tivemos essa experiência. Todos nos lembramos do cerebralmente morta do presidente Macron. E, portanto, esta é a situação relativamente nova que nós podemos vir a ter na Europa, que é uma ameaça clara a leste, sem o apoio ao Ocidente. E é por isso, volto agora aqui à questão que tinhas posto inicialmente, é por isso que alguma autonomia em matéria de defesa da União Europeia é hoje em dia mais importante do que nunca. Até porque a administração Trump, a administração americana, mesmo a administração Trump, pode encontrar parceiros isolados na União Europeia. Exatamente. Ou seja, países que mais facilmente apoiam a estratégia de Trump, como a Hungria, eventualmente, do que apoiarem e estarem unidos numa estratégia europeia. Exatamente. Até porque hoje nós conseguimos, e acho que a União Europeia tem conseguido em termos de decisão, nem sempre em termos de discurso, mas em termos de decisão, tem conseguido uma unidade dos Estados-membros da União Europeia relativamente à Ucrânia, mas numa administração americana forte e com uma posição diferente, pode mais facilmente mobilizar parceiros europeus. Sim, sim. Eu acho que aí nós... Talvez valha a pena olharmos para dois planos. O primeiro é as iniciativas que a Comissão tem tido, e acho que a Presidente von der Leyen tem, desde o início, afirmou que queria uma Comissão Geopolítica. Nós não sabíamos o que é que isso queria dizer, mas fomos obrigados a saber o que é. E esta última iniciativa, digamos, para o lançamento de uma base industrial de defesa europeia é muito importante. E é muito importante porquê? Porque não há política de defesa
comum, sem uma base industrial de defesa comum, e nós, europeus, estamos muito longe daquilo que seria desejável. E acho que este último documento que foi publicado vai no bom sentido, e vai no bom sentido para pôr de uma maneira simples coisas que são relativamente áridas e técnicas. Nós, na Europa, em matéria de defesa, precisamos de gastar mais, mas não é esse o problema. Precisamos gastar melhor e precisamos de gastar mais europeu. coordenado. E europeu. Certo, europeu. Ou seja, precisamos de gastar mais porque, enfim, como nos habituámos a viver um bocadinho à sombra da relação transatlântica e do guarda-chuva americano, nunca gastámos muito na defesa, e ainda hoje há muitos membros europeus da NATO que não gastam aquele mínimo dos 2% que vem da Cimeira de Gales. Acho que agora a grande maioria tomou consciência disso. Este ano de 2024 há um salto nos membros europeus da NATO que vão passar a gastar os 2%, julgo de 11 para 18, ainda assim faltam alguns, entre os quais nós em Portugal. Eu tenho dito, redito, já não posso dizer mais, que acho que é agora que temos que fazer isso, porque pode ser tarde, mas isto é o gastar mais, que é, apesar de tudo, aquilo que é o mais fácil. Mais difícil é gastar melhor. E o que é gastar melhor? Gastar melhor é otimizar os nossos recursos. Nós temos 27 forças armadas diferentes. Essas 27 forças armadas até podem fazer operações conjuntas, como já fizeram, não é? De gestão civil de crises ou até militar, mas cada uma compra o seu armamento, o seu equipamento, as suas infraestruturas, o seu fardamento. Não há nenhuma economia de escala nisto e, portanto, como é natural, se houver a otimização dos recursos, com o mesmo dinheiro o produto operacional é maior. Portanto, há aqui também um trabalho a fazer e nisso, esse documento que a Presidente von der Leyen apresentou há 2 semanas, talvez, vai nesse sentido e até define algumas metas. E aliás, com a criação do programa STEP, que é uma plataforma tecnológica, o programa STEP, que é um passo para a criação de um fundo de autonomia estratégica, a única dimensão em que entra dinheiro novo, portanto, entra dinheiro novo, portanto, vindo fora do orçamento da União Europeia, é exatamente a dimensão de defesa. Ou seja, as outras dimensões que também têm a ver com a autonomia estratégica, nas tecnologias limpas, nas biotecnologias, na energia, etc., são, digamos, mobilização de recursos de outros programas da União Europeia. No caso da defesa, é claramente dinheiro novo para, nesse sentido, portanto, no sentido de para criar a base industrial de defesa. Para criar uma base industrial de defesa. E depois uma outra coisa que é a comprar europeu. Ou seja, não é só comprar melhor, mais coordenadamente, mas comprar europeu, porque... Mas comprar europeu significa produzir europeu. Produzir europeu. Porque até agora a grande maioria, a fatia das compras em matéria de defesa são feitas fora da União Europeia e particularmente nos Estados Unidos. E, portanto, isso também será um fator importante. Agora, isto é a dimensão, digamos, europeia no seu conjunto que a Comissão tem estado a fazer. Aliás, que vinha já desde essa altura, quando criaram as cooperações estruturais permanentes, o Fundo Europeu de Defesa, etc. Era um pouco já esse caminho. Agora, há aqui uma outra dimensão, que é a dimensão dos Estados, entre os Estados. E aí não só temos essas diferenças, não é? Como temos uma que é fundamental e que era preciso urgentemente ultrapassar, que é da relação franco-alemã. Macron e Scholz têm tido, digamos, posições relativamente diferentes sobre essa matéria. Mas isso nós também já habituámos, que Macron avança com propostas ambiciosas e depois acaba sempre por haver ali uma posição de moderação entre a França e a Alemanha. Sim, e era importante que houvesse, porque esses dois Estados são fundamentais para o progresso de qualquer defesa europeia, vamos dizer assim. Há, no entanto, um facto que talvez tenha sido menos notado e que é importante, apesar de tudo, politicamente significativo, que é uma certa aproximação da França aos países da Europa Central e de Leste.
que foram sempre, pela razão que já mencionaste, muito mais americanos, muito mais transatlânticos, muito mais atlantistas, e portanto também por causa da posição da reserva de alguns desses países relativamente à Alemanha. Exatamente. A Polónia não é uma amiga da Alemanha, nós não é um país amigo da Alemanha. Isso, mas isso tinha também uma consequência, que era reagir a qualquer, digamos, projeto mais continentalista, mais europeísta, que a França protagonizava. Eu acho que este protagonismo que Macron teve nas últimas semanas, digamos assim, de confronto com a Rússia, de apoio à Ucrânia, aproximou um pouco das posições desses países da Europa Central e de Leste, e isso não é despiciando na criação de um certo consenso político. Mas há uma outra dimensão, estou completamente de acordo com a forma como tu referes a questão, mas temos que olhar sobre o aumento do orçamento para a defesa, mas temos que olhar para as opiniões públicas. Ou seja, tu hoje tens a posição da União Europeia relativamente à Ucrânia que nós conhecemos, e essa posição tem o apoio das opiniões públicas. Tu podes passar para... Eu, desde o princípio, tenho dito que é necessário haver um equilíbrio entre o apoio à Ucrânia e o apoio à União Europeia, ou seja, o apoio à Ucrânia não se pode fazer nunca à custa do apoio aos europeus. Porque se tu fazes o apoio à Ucrânia à custa do apoio aos europeus, corres o risco de não ter os europeus a apoiarem a estratégia da União Europeia relativamente à Ucrânia, por um lado, e por outro lado teres as extremas-direitas, que se aproveitam sempre destas fragilidades para mobilizar as opiniões públicas a seu favor. Há, de facto, aqui, digamos, eu não queria dizer um barril, há um equilíbrio difícil de encontrar, porque, de facto, o dinheiro não cai do céu, portanto, tem que se ir buscar, e sobretudo há países como Portugal, que hoje têm um crescimento económico importante, mas tens países como a Alemanha, que está, tecnicamente, iria em recessão. Portanto, a economia alemã é o que é, e nós sabemos a dimensão da economia alemã, mas, de facto, temos aqui um equilíbrio muito difícil. E na Alemanha, por exemplo, a extrema-direita claramente tem usado o apoio da Alemanha à Ucrânia a seu favor. Sim, sem dúvidas. E o problema da opinião pública é, em regimes democráticos como os nossos, absolutamente essencial. E, portanto, esse desafio é um desafio de quem consegue fazer uma narrativa, no fundo, como agora se costuma dizer, que seja convincente para a opinião pública e que faça com que as opiniões públicas adiram. E esse equilíbrio é difícil, mas em última instância não é contraditório, ou seja, o apoio à Ucrânia e o apoio à União Europeia. Depende da narrativa que se fizer sobre ele. Porque, em certo sentido, o que se está a defender na Ucrânia são os valores europeus. Sim, os valores da democracia, da liberdade, do Estado de Direito e, portanto, em certo sentido, o apoio que se está a dar à Ucrânia é evitar que o problema que a Ucrânia está a ter se venha a verificar mais ao Ocidente. É isso tudo, mas também é geopolítica. Claro, com certeza. E, portanto, eu gostava de te colocar uma questão que, de certa forma, já tratámos desde o início, que é a posição da União Europeia. Volto à palavra geopolítica de von der Leyen. Hoje, o novo contexto geopolítico é significativamente diferente. Ou seja, a União Europeia precisa de diversificar os seus parceiros. Percebemos, a seguir à Covid, que a União Europeia tinha uma dependência excessiva da China, em equipamento, de saúde, etc. E, portanto, há aqui também um desafio que não se pode... de que a política de defesa é claramente um elemento importante, que é esta diversificação de parceiros da União Europeia num contexto multilateral. Sim, isso é verdade, porque a autonomia estratégica não é apenas a autonomia no sentido militar, não é? Claro. É também no ponto de vista económico, do ponto de vista energético, do ponto de vista tecnológico. E eu acho que isso os europeus tomaram consciência disso, como dizes, na pandemia, quando, digamos, se deram conta que para as coisas mais simples, como era uma máscara ou um ventilador... Ou um produto químico que entra na composição de um tratamento, de um medicamento especial... O que for, não se produzia na Europa
e mais do que não se produzia na Europa, não havia em estoque. Ou seja, isto é a ideia de que as cadeias de valor são tão extensas, que, enfim, a Europa está completamente dependente dessas cadeias de valor. Isso que em tempo de paz, vamos dizer assim, para usar o conceito clássico, não é muito importante. Em tempo de guerra, torna-se, ou em termos de tensão e rivalidade internacional, torna-se extraordinariamente importante. E eu acho que todo o processo que a União Europeia fez a partir daí, nesse aspecto eu acho que é notável, digamos, de ter tomado consciência, de ter compreendido que não podia estar dependente de cadeias de valor tão extensas e, portanto, procurar reduzir a área geográfica, não digo ao nível nacional, mas pelo menos ao nível europeu, e isso significava um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, diversificar parceiros, mas em segundo lugar, reindustrializar-se a si própria, e eu acho que tudo o que se está a fazer em matéria, isso tu conheces muito melhor que eu, que se está a fazer em matéria de digitalização, em matéria de descarbonização, tem muito a ver com todo esse processo, digamos, de caminho para uma autonomia estratégica europeia. Mas não é fácil, não é? Não é fácil e se calhar vai demorar mais tempo do que aquele que nós gostaríamos que demorasse. Sim, porque muitas das matérias-primas não se situam na Europa. E porque muitas das matérias-primas não se situam na Europa e porque muitas das políticas que estamos a implementar, e bem, acabam por tocar certos setores da sociedade que se veem prejudicados em relação a outros que não têm o mesmo grau de exigência. Os agricultores são talvez o exemplo mais explícito, não é? Aliás, os agricultores, desse ponto de vista, na questão Ucrânia, os agricultores têm um papel decisivo. Claro. Porque hoje a guerra que se faz do lado dos agricultores, o conflito, baseia-se na importação, numa modalidade que a União Europeia estabeleceu com a Ucrânia de importação de produtos da Ucrânia, sendo que a produção na Ucrânia, quer na agricultura, quer na indústria também, não obedece aos mesmos critérios que nós temos na União Europeia em matéria de fertilizantes, de produtos químicos. E é por isso que eles entendem que tem uma concorrência desleal. E hoje tens os agricultores polacos a manifestarem-se junto à fronteira com a Ucrânia. Claro. E essa questão é uma questão hoje, já, na relação com a Ucrânia, e aí uma estratégia que não seja suficientemente atenta desse fenómeno e menos ortodoxa relativamente à defesa de determinados princípios, de facto é um problema no futuro de uma possível adesão da Ucrânia à União Europeia. Porque, de facto, nós fizemos progressos em matéria ambiental, designadamente em matéria ambiental, sim, nas suas diferentes dimensões, que grande parte dos Estados-membros, de outros países não fizeram. E, portanto, nós não podemos fazer a integração ou o argumento da União Europeia à custa de esquecer esses princípios. Sim, exatamente, isso é verdade. Mas isso coloca desafios à União Europeia no contexto internacional em que estamos enormes, não é? Porque a União Europeia lidera do ponto de vista, digamos, da transformação digital, ambiental, etc., o que outros atores internacionais, como dizes, não fazem e, portanto, têm outro tipo de competitividade que nós não temos, que a União Europeia não tem. E, portanto, desse ponto de vista, como dizes, é preciso ter muito cuidado e um certo equilíbrio, porque isso também pode, em termos, digamos, da situação internacional, criar algumas dificuldades à União Europeia. E das opiniões públicas, porque nós agora no prolongamento dessas medidas de exceção, os grupos políticos dividiram-se no Parlamento Europeu, houve um acordo com o Conselho e no dia seguinte o Conselho, alguns países da Europa Oriental, Central e do Leste e a França disseram que recusavam o acordo. Portanto, há aqui uma situação de grande conflitualidade, potencial conflitualidade. Exatamente, e tem duas dimensões, tem a dimensão internacional de rivalidade com outras potências em que elas podem estar em situação mais vantajosa do que a União Europeia e tem esse reflexo interno à União Europeia das opiniões públicas. E, portanto, é uma tarefa que é complexa
e é um desafio que se coloca, não é? Até porque nós estamos habituados, há décadas, sempre ouvimos que reduzir a despesa com a defesa e aumentar a despesa social. Nós estamos num momento em que temos que aumentar a despesa com a defesa e temos que aumentar a despesa com a dimensão social e com o apoio social. E aqui é a grande quadratura do círculo. E houve um tempo, não é? Que os teóricos das relações internacionais diziam: entramos numa era pós-westfaliana, não é? E em que, digamos, a teoria na Europa é de que somos uma potência normativa, lideramos pelo exemplo e os outros querem todos seguir-nos. Não querem. Hoje temos que tomar consciência que eles não querem. E isso, enfim, obriga-nos justamente não só a continuar os nossos princípios, os nossos valores e a afirmá-los, mas temos que compreender que precisamos de força para os afirmar e para os... Não, claramente, nós tivemos essa consciência logo a seguir à invasão da Ucrânia pela Rússia, a questão dos cereais, da saída dos cereais e a chegada dos cereais à África, que deixaram de chegar, e os que chegavam a preços inacreditáveis. Claro. Portanto, tiveste o aumento da fome e de pobreza em muitos países africanos. De facto, as Nações Unidas e António Guterres esforçaram-se em criar condições para a saída dos cereais, mas de facto as opiniões públicas mundiais, eu tive numa reunião da Organização Mundial de Comércio em Geneve, em que todos os países com quem tínhamos reuniões bilaterais culpavam a Europa por aquilo que se estava a passar. Portanto, nós éramos de facto os maus, e esta solidariedade com a União Europeia, este exemplo, não funciona. A União Europeia tem que se afirmar de forma diferente. Há uma coisa que nós na Europa temos que ter consciência e que muitas vezes não temos. É que em toda esta questão da Ucrânia, vista numa perspectiva internacional, a Europa e o Ocidente em particular está a perder a batalha da narrativa. Exatamente. E quando perde a batalha da narrativa é meio caminho andado para, digamos, de um ponto de vista internacional, perder muito, enfim, da sua posição, da sua imagem, da sua liderança. Isso, naquilo que hoje chamamos o Sul global, é muito claro. É muito claro. E aí a União Europeia, a questão da narrativa é uma questão importante, mas nós costumamos dizer que a comunicação só por si não resolve o problema. Portanto, tens que ter resultados. No caso dos cereais, conseguiu-se resolver naquela altura. Hoje o problema já não é na relação com esses países, porque esses países querem continuar a importar os produtos aos preços que a Ucrânia produz, mas a União Europeia não quer importar os produtos ao preço que a Ucrânia está a colocá-los no mercado, porque isso claramente concorre com os preços europeus. Eu acho que há aqui um risco em matéria no posicionamento da União Europeia, que é o recuo relativamente a determinados objetivos, por exemplo, relativamente ao Acordo de Paris e os objetivos climáticos. Exatamente. Muito obrigada, Nuno, por ter estado aqui a debater a defesa e a estratégia europeia para a defesa e os novos desafios que se colocam à União Europeia. Muito obrigada. Eu é que agradeço.